Capítulo 1. A participação da liderança. 10 dias após os ataques às torres do World Trade Center, eu me vi em pé sobre os escombros, impressionado com as consequências de um dos acontecimentos mais horríveis da história. Naquela manhã que abalou o mundo, em 11 de setembro de 2001, a vizinhança de Manhattan, Nova York, transformou-se em uma zona de guerra. Os terroristas não fizeram prisioneiros, nem se apossaram de reféns. A morte foi a única opção que eles ofereceram, de modo que 3.000 civis morreram naquele dia, a maioria sem a oportunidade de um abraço final, ou mesmo de um último adeus. As autoridades da cidade de Nova York, que me convidaram para conhecer o local exato da tragédia, conduziram-me através dos postos de checagem para o interior do fosso. A área imediatamente em torno das torres derrubadas, nas macabras sombras dos enormes guindastes que vagarosamente moviam pedaços de metal retorcido, equipes de resgate cavacavam no meio dos escombros e brigadas equipadas com baldes passavam recipientes de entulho de mão em mão. Fiquei sabendo que os trabalhadores se moviam silenciosamente, tentando escutar cada som, qualquer som de sobreviventes. Aqueles 90 minutos ficarão marcados em mim pelo resto da vida. Palavras não podem transmitir, nem a tela da televisão pode captar a imensa devastação que vi durante aquela hora e meia. Nos primeiros 30 minutos, as 3 únicas palavras que consegui expressar foram: não pode ser. E eu as disse várias e várias vezes. Na minha imaginação, eu havia visualizado as 2 longas torres desabando em uma pilha de ruínas que caberiam facilmente nos limites de um grande estádio de futebol. A minha imagem mental era grande e trágica o suficiente, mas a realidade era centenas de vezes pior. Uma área inteira em ruínas, vários quarteirões aniquilados. O menor dos edifícios que vieram abaixo tinha mais de 40 andares. Vários prédios maiores que ainda estavam de pé quando estive lá estavam cedendo e teriam de ser demolidos. Alguns estavam com a parte da frente arrancada, outros, a quarteirões de distâncias, tinham as janelas estilhaçadas. A simples monstruosidade do que ocorreu naquele dia me deixou sem fôlego. Quando vi a dedicação das equipes de resgate, com muitos deles ainda cavando após 10 dias, disse mais uma vez: não pode ser. Trabalhavam com as mãos sangrando e os pés cobertos de bolhas, pois havia bombeiros, seus companheiros soterrados sobre pilhas de metal retorcido. Como posso descrever o que era estar com eles? Olhar dentro de seus olhos e ver a união profunda da completa exaustão com uma determinação inflexível. Havia centenas e centenas deles. Eu me senti despedaçado, querendo segurá-los pelos ombros e dizer: por favor, pare, você precisa descansar, você precisa ir para casa. E ao mesmo tempo queria tocá-los e dizer: não desista, se eu estivesse debaixo daquela pilha de destruição, ia querer alguém como você cavando por mim. Eu nunca estive em uma guerra, por isso jamais vi homens e mulheres como aqueles. Jamais havia visto pessoas que estavam quase morrendo em pé retornarem para a carnificina, porque simplesmente não podiam reagir de outra forma. Nunca poderei esquecer. Pessoas como aquelas enobrecem o espírito humano. Elas nos lembram de que ainda podemos ser heróicos. Mais tarde, naquele dia, fui levado de táxi a um local distante, várias quadras dos esforços de resgate, onde familiares e amigos dispunham fotos de seus entes queridos em um quadro de avisos toscamente construído, que se estendia por dezenas de metros ao longo da calçada. Quando via as fotografias comprimidas de cima a baixo,
Lado a lado, disse novamente: não pode ser. Não é possível que homens e mulheres e crianças tenham de viver com esse tipo de perda e de dor. As pessoas que ficaram para trás andavam de um lado para o outro, 24 horas por dia. Elas perambulavam como zumbis pelas ruas da cidade, esperando contra toda e qualquer expectativa que alguém pudesse dizer algo sobre os seus pais, suas filhas e seus amigos. Elas não tinham como continuar com suas vidas, não podiam comer ou dormir, não podiam ir para casa sem alguma informação ou uma pequena notícia, algum passo em direção a uma conclusão. Eu podia compreender a persistência delas. O que mais poderiam fazer? Se minha família, Line ou Shauna ou Todd, ou meus amigos estivessem entre os desaparecidos sob os escombros, eu faria o mesmo. Fixaria suas fotos por todo aquele muro, agarraria pessoas pelo colarinho, se pensasse que elas poderiam me oferecer um mínimo fragmento de informação ou esperança.